Opa, eu sou o Alberto e hoje nós vamos dar início ao curso de elétrica aqui no canal, voltado para Enem, para vestibulares, para concursos militares, onde eu vou explicar do básico até o avançado todos os raciocínios que envolvem a disciplina de elétrica. E antes de começar o conteúdo em si, eu tenho que te explicar como funciona rapidamente a divisão dessa matéria, porque a elétrica é um conteúdo muito amplo, e se você for considerar tudo, provavelmente é o conteúdo com mais incidência em vestibulares, em geral. Todo vestibular ama elétrica, principalmente o Enem. Enem sempre está caindo 3, 4 questões de elétrica aí todo ano, principalmente eletrodinâmica, que eu vou falar daqui a pouquinho. Mas como que a elétrica se divide? Nós vamos começar pela eletrostática, que é o que a gente vai começar a ver hoje, que basicamente diz como a eletricidade se comporta em repouso, né? Eletro vem de eletricidade e estática. Estática, o que é algo estático? É algo em repouso, é algo parado. Então nós vamos estudar, por exemplo, cargas elétricas que estão paradas e como uma carga vai interagir com a outra. Então nós vamos estudar cargas elétricas estáticas. Já na eletrodinâmica, que é a segunda parte do curso, nós vamos estudar as cargas elétricas em movimento. Então você vai ter uma carga elétrica, essa carga elétrica ela vai estar se movimentando e ela vai fazer alguma coisa quando ela está se movimentando, que a gente vai chamar de corrente. E com essa corrente a gente vai fazer circuitos, a gente vai entender como que funcionam circuitos elétricos, como vão aí funcionar pilhas, baterias, lâmpadas, resistores, como que tudo isso funciona, capacitores. E depois nós vamos entender, antes da gente estudar o eletromagnetismo em si, nós vamos estudar um pouquinho de magnetismo. E depois, como o próprio nome diz, nós vamos juntar o que a gente estudou de elétrica, eletrostática e eletrodinâmica com o magnetismo. E isso tudo vai culminar numa coisa só, que vai ser chamada de eletromagnetismo. A gente vai estudar essas duas coisas independentemente, a eletricidade e o magnetismo, e depois a gente vai juntar elas numa só, que é o eletromagnetismo. Mas por enquanto, eletricidade é eletricidade, magnetismo é magnetismo. Depois elas vão virar uma coisa só. Por enquanto, focamos só na eletricidade e por enquanto só na eletrostática, que é como essas cargas elétricas funcionam quando elas estão paradas. E quando a gente chegar em eletrodinâmica, a eletrodinâmica é o conteúdo com mais incidência, por exemplo, no Enem, de longe. Provavelmente, se você pegar lá todas as provas do Enem e separar em conteúdos, a eletrodinâmica é com certeza o que mais cai. O Enem adora eletrodinâmica. Vou até fazer uma coroazinha aqui em eletrodinâmica, para você entender a importância desse conteúdo para sua aprovação em vestibular. Eletrodinâmica é literalmente o conteúdo mais importante de física. Por isso que eu estou até dando prioridade para ele e estou trazendo antes mesmo de terminar o curso de mecânica, né? Eu vou estar postando o curso de mecânica em paralelo com o curso de elétrica. Inclusive, se você não estiver assistindo, recomendo muito, até porque é importante para você entender a elétrica, né? Alguns conceitos básicos de mecânica. Alguns eu ainda não expliquei, ainda não cheguei lá, como por exemplo o que é uma força. Nós vamos trabalhar com força, inclusive, nessa aula. O que é um trabalho. O conceito de energia também é importante. Então, eu não preciso que você domine esses conceitos, eu preciso que você saiba o que é cada um deles, como aplicar, pelo menos na base. Isso você vai aprender lá no módulo de mecânica. Então, se você tiver alguma dúvida nisso, recomendo assistir o módulo de mecânica, pelo menos em paralelo com isso daqui. Não vou falar para você ver antes o módulo de mecânica, mas você pode ver em paralelo para você se familiarizar mais ainda com esses conceitos. Até porque a eletrodinâmica vai estudar muito o movimento das cargas, então isso é muito importante. Eletromagnetismo também vai vir muito do movimento das coisas. Então vamos lá, vamos começar.
Eu já te adiantei que a eletrostática, que é o que a gente vai ver hoje, vai estudar as cargas em repouso. Eletrostática. Então, para você entender a eletrostática, você precisa entender o que é uma carga, o que é a eletricidade. E é o que eu vou te explicar agora. Eu vou te explicar a origem disso daqui. Você viu lá na química que tudo que é matéria é composta, tudo que é matéria é composto de átomos. Mas a teoria da eletrostática, a teoria elétrica das cargas, veio antes mesmo do que a gente saber o que era um átomo. Antes da gente consolidar isso tudo junto, né? Na verdade, a teoria atômica tem muito como modelo essa eletrostática, a estática das cargas elétricas e como elas se movimentam também. A ideia do que era um átomo, ela surgiu lá na Grécia Antiga, com o filósofo grego Demócrito. Como o meu objetivo é te aprovar na faculdade, eu vou dar uma breve pincelada nisso daqui, no que Demócrito falou. Basicamente, Demócrito era um filósofo da Grécia Antiga, e os filósofos da Grécia Antiga, especialmente os pré-socráticos, buscavam explicar a origem da natureza, ou o que compunha a natureza, ou a menor unidade da natureza. Então você tinha, por exemplo, filósofos como Tales de Mileto, que falava que a origem de tudo, o que compunha tudo na natureza era a água. E Demócrito ele vai falar que o que compunha a natureza era esse tal de átomo, que seria meio que uma parte indivisível da matéria, uma parte indestrutível da matéria, que você não conseguiria repartir mais a matéria. É isso que significa átomo, indestrutível. Como que você chega no raciocínio de que um átomo deve existir? Imagina uma folha de papel ou sei lá, você deve estar vendo essa aula por um dispositivo móvel, por exemplo, um telefone ou um computador. Se você estiver no telefone, imagina que você está com o seu telefone na mão. Imagina você quebrando o seu telefone no meio. Não recomendo fazer isso, mas imagina você quebrando ele no meio. Vou desenhar aqui seu telefone, ó. Esse aqui é seu telefone. Você quebrou seu telefone no meio. Bem, vamos descartar essa parte aqui. Agora imagina que eu quebro ele no meio de novo. Bem. E de novo. Bem. E de novo. E de novo. E de novo. E vou quebrando meu telefone em várias partes, até eu não conseguir quebrar mais. Mesmo se eu tiver num microscópio, eu ainda conseguiria ver, eu conseguiria distinguir os pedaços do meu telefone. Eu não consigo quebrar mais, mas eu posso colocar no microscópio e ver as partes microscópicas do meu telefone. Imagina que eu conseguisse quebrar mais ainda, mais ainda, mais ainda, mais ainda. Teria que ter um limite de até onde eu posso chegar. E Demócrito falava que isso era o átomo. Esse tal de átomo seria a menor unidade de matéria, e essa menor unidade de matéria seria indestrutível. É isso que significa átomo, indivisível. Do grego, átomo, indivisível. Mais pra frente, veio um carinha chamado Dalton, que falou que esse átomo era basicamente como se fosse uma uva passa. Ele era uma bola de bilhar, né? Se não me engano, o modelo atômico dele chamava o modelo da bola de bilhar, que era como se fosse uma esfera maciça, e tudo era composto dessas esferas maciças. Então, por exemplo, eu tinha uma molécula de água. O que é uma molécula? É um aglomerado de átomos. A gente sabe, desde criancinha, que uma molécula de água é H2O. O que significa? Você tem dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. O que Dalton falava? Você tinha uma bolinha que tinha a característica de ser hidrogênio. Você tinha outra dessa bolinha que era um hidrogênio.
Mas aí você tinha uma bolinha diferente, que era o oxigênio. Certo? O átomo era indestrutível, era a menor unidade de tudo. Mas aí você tinha que ter alguma forma de diferenciar esse átomo. E aí, mais pra frente, tiveram outros modelos atômicos nesse meio termo, mas chegou um carinha que se chama Rutherford. E Rutherford vai falar que o átomo, ele tem um núcleo. Imagine um núcleo de um átomo aqui. E em torno desse núcleo você tem coisas que orbitam esse núcleo. E ele chamou essas coisinhas de elétron. E esse núcleo era composto de prótons, nêutrons, enfim. Mas o que você precisa entender do que Rutherford falou para a eletrostática é que o núcleo ele tinha uma carga positiva. Enquanto essas coisinhas que ficavam orbitando o núcleo, que ele chamou de elétrons, tinham carga negativa. Então, basicamente, você tinha carga negativa girando em torno de uma carga positiva. Ele imaginou isso porque, por exemplo, você olha o sistema solar. Você tem um Sol, e em torno do Sol você tem vários planetas orbitando o Sol. Ele imaginou que uma coisa para esse tal de átomo, ele imaginou que esse tal de átomo funcionaria num modelo parecido. Tanto que esse modelo ficou conhecido como modelo planetário, né? Modelo planetário do átomo, de Rutherford, onde você tinha elétrons, que era carga negativa, em torno de orbitando cargas positivas. Então, quando você tem uma carga negativa, por exemplo, de um elétron e uma carga positiva, tem que ter alguma força que faz essa carga negativa orbitar esse núcleo positivo. E essa força de interação entre as cargas a gente vai chamar de uma força eletrostática. Essa força eletrostática é basicamente a força que vai fazer as cargas interagirem umas com as outras. Mais um tópico aqui para eu anotar: força eletrostática. Mas, muito antes dessa hipótese atômica de Dalton, de Rutherford, já era sabido da existência da eletricidade. Já era sabido que, por exemplo, se você pega um pedaço de âmbar e você passa esse pedaço de âmbar perto de, por exemplo, folhas secas, essa folha seca seria atraída ao âmbar. Então era notório que existia alguma coisa atraindo eles. Hoje em dia a gente sabe que essa força que atrai chama força eletrostática, que é causada por cargas e tal. Mas nos primórdios da eletricidade esses conceitos ainda não haviam sido descobertos. Então você tinha essa propriedade do âmbar que atraía as folhas secas. Essa propriedade do âmbar a gente vai chamar de eletricidade. De onde surgiu esse nome eletricidade? Exatamente do âmbar. Âmbar em grego, elétron. Eletricidade. Exatamente, o mesmo elétron que está aqui. Veio do âmbar. Esse âmbar continha essa propriedade. Só que ao mesmo tempo que você tinha âmbar atraindo folhas secas, já era sabido que essa eletricidade pertencente ao âmbar tinha um comportamento dual. Esse âmbar, por exemplo, continha um tipo de eletricidade que a gente vai chamar agora de A, porque a gente ainda não deu o nome delas. Mas ao mesmo tempo que o âmbar tinha essa eletricidade A, você tinha, por exemplo, o vidro, que tinha uma outra polaridade.
que se chamava B. E como que isso funcionava? Por exemplo, se eu pego esses materiais que contêm tipo de eletricidade A e aproximo de um outro material de tipo de eletricidade A, eles vão se repelir. E se eu aproximo um material com polaridade B, com esse tipo de eletricidade chamada de B, por enquanto, de um outro com essa mesma polaridade B, eles também vão se repelir. Mas, se eu aproximar A de B, eles vão se atrair. E aí chegou um carinha chamado Benjamin Franklin e criou uma hipótese para por que isso aconteceria. Basicamente, ele falou que essa tal de eletricidade era um fluido ou como se fosse um fogo dentro dos materiais que fluía. E você existia duas polaridades de fogo. Você tinha essa polaridade A e essa polaridade B. Se eu tinha polaridades iguais, os materiais iriam se repelir, mas se eu tivesse polaridades diferentes, os materiais iriam se atrair. E o que Benjamin Franklin fez foi simplesmente chamar uma polaridade de positiva e outra de negativa. Ele falou que essa carga ou que esse fluido elétrico que era contido no vidro era alguma coisa que ele chamou de fluido positivo, eletricidade positiva, enquanto o âmbar ele chamou de negativa. Aí essa história do negativo veio lá na frente de novo para essas cargas negativas que orbitavam o núcleo de um átomo. Aí Rutherford chamou de elétron em homenagem ao âmbar e tal, e porque o nome eletricidade já era usado por causa do mesmo âmbar. Então Benjamin Franklin convencionou que o vidro continha esse fluido elétrico de tipo positivo, enquanto o âmbar continha esse fluido elétrico de tipo negativo. E era sabido que se eu tivesse fluido positivo com fluido positivo, esses materiais iriam se repelir, e se eu tivesse um material negativo com material negativo, eles também iriam se repelir, mas essas cargas de polaridade diferente iriam se repelir. Aí nós temos aquela lei de que cargas opostas se atraem. Eu tenho uma carga negativa com outra carga negativa, elas vão se repelir da mesma forma que carga positiva com carga positiva também vai se repelir. Mas se eu tiver uma carga negativa e uma carga positiva, ou seja, polaridades opostas, elas vão se atrair. Ok? E a esse ponto da história, também já era sabido que era possível transferir essa carga ou esse fluido elétrico, como Franklin chamava, esse fogo, de um corpo para outro. Então, por exemplo, tem aquela história antiga de que as mulheres em festas estavam entediadas, elas pegavam seus colares de âmbar, esfregavam na roupa e depois aproximavam esses colares dos sapinhos. E acontecia alguma coisa com os sapinhos que ninguém entendia o que era, mas você percebia que tinha alguma coisa indo do âmbar para o sapinho e vice-versa. Então você tinha essa troca de carga, essa troca desse fluido. E também já era sabido que quando você
trocava esse fluido entre corpos, essa quantidade total de fluido era conservada. Como assim? Se eu tenho esse primeiro corpo aqui, ó, e esse segundo corpo, vou falar que ele tem, por exemplo, uma carga de 2. Vamos ignorar polaridade por enquanto. Ele tem uma carga de 2. E esse aqui tem uma carga de 0. Se eu aproximo um do outro, eles vão querer trocar essas cargas entre si. No caso, esse aqui não tem carga para trocar. Então, esse daqui vai passar a carga dele para esse. Ó, esse daqui tem 2 cargas. E esse daqui não tem nenhuma. Esse aqui vai querer passar uma dessas cargas para o outro, de modo com que eles fiquem equilibrados. Depois dessa troca, esse daqui vai ficar com uma carga e esse daqui também vai ficar com uma. A carga entre eles está equilibrada. E na verdade isso aqui é uma tendência geral da natureza. Você percebe isso aqui acontecendo na física, você percebe isso acontecendo aqui, na química, na biologia, de que é uma tendência da própria natureza de manter tudo em equilíbrio. Existe essa tendência intrínseca à natureza de querer equilibrar as coisas. Então você tem, por exemplo, lá na biologia, um meio em que você tem muita concentração de Na+, por exemplo. Ó, você tem muito Na+, aqui, enquanto no outro você tem menos Na+. Existe uma tendência natural de você querer passar essa concentração do meio hipertônico, muito tônico, concentrado, do meio muito concentrado para o meio menos concentrado, para que haja um equilíbrio entre a concentração. É a mesma coisa aqui. Existe uma tendência natural das cargas se equilibrarem. E isso também é válido para ambas polaridades. Imagina que eu tenho aqui agora, ó, nesse corpo A, eu tenho uma carga 2 positiva. E esse daqui tem uma carga de 4, só que negativa. Olha só, eu tenho aqui a carga positiva, eu vou fazer de vermelho, ó. Carga positiva, e que eu tenho 4 cargas negativas. 4 cargas negativas. Como que eu posso fazer para equilibrar essas cargas? Quem tem mais carga em módulo? Quando eu falo em módulo é que eu estou ignorando a polaridade, se é positiva ou negativa. Quem tem mais carga? Esse carinha. Esse carinha tem 4, enquanto esse carinha tem 1. Esse carinha tem 2. Certo? Tá, então vamos passar a carga dele para ele. Vamos passar a carga desse aqui para esse. Como que ficou a carga agora? Esse daqui tem 2 cargas positivas, mas ele tem uma carga negativa. Então ele tem mais 2 e menos 1 de carga. Mais 2 menos 1, ele tem um total de carga em módulo de 1 positivo. É como se essa carga positiva anulasse essa carga negativa. E o que tivesse vigente aqui no fluido elétrico, na carga elétrica desse objeto em geral, fosse só esse positivo, que é a única coisa que prevalece, já que uma carga negativa e uma positiva, já que elas são opostas, elas vão meio que se anular. E nesse daqui, agora, eu vou ter 3 cargas negativas, menos 3. Tá, ainda não está equilibrado. No meu tem mais 1 e no meu tem menos 3. Então, vamos passar mais uma carga negativa desse daqui para esse. Agora eu vou ter uma carga aqui, ó, de menos 2 nesse daqui. Enquanto nesse daqui, eu ganhei mais uma carga negativa. Então, agora eu vou ter 2 positivas e 2 negativas. E eu tenho a mesma quantidade de carga negativa e de carga positiva. O que está acontecendo aqui? O meu total de carga dentro do meu corpo é 0. Porque as cargas positivas estão anulando completamente as negativas e vice-versa. A gente fala que o meu corpo, nesse estado, ele está no estado de neutralidade. Ele é um corpo neutro. A quantidade de carga positiva é igual à quantidade de carga negativa. Mas esse daqui ainda está com
Menos 2 de carga, ele está com duas cargas negativas. Ainda não está equilibrado. Então vamos passar mais uma carga negativa para esse daqui. Agora você vai ter uma carga negativa nesse corpo daqui. E nesse daqui, ó, antes você tinha uma polaridade de zero. Você tinha um total de carga igual a zero. E agora você tem uma carga negativa. Então agora o total de carga aqui é uma carga negativa também. Pronto, os corpos estão em equilíbrio de carga. Eles estão com a mesma quantidade de carga total. Menos 1 e menos 1. Agora eles vão parar de trocar carga entre si. Ok? Agora vamos entender matematicamente como que a gente pode facilitar matematicamente esse processo. Em vez de eu ficar contando, passando carga negativa para lá e ficar contando, como que eu posso meio que automatizar esse processo? No início eu tinha mais 2 de carga aqui e eu tinha menos 4 de carga aqui. Vamos entender o que está acontecendo. Vamos imaginar a reta numérica. Aqui está o meio da reta numérica, que é o zero. Daqui para a direita eu conto os números 1, 2, 3 e 4, como se fosse uma fita métrica. Eu estou medindo uma distância, só que aqui eu estou medindo os números. Aqui eu tenho 1, 2, 3 e 4. Só que para esse lado, eu falo que está para o lado contrário, eu falo que está negativo. Antes do zero eu falo que está negativo. Vamos representar essas cargas aqui, ó. Esse primeiro corpo ele tinha mais 2 de carga, então ele tinha duas cargas positivas. Estava aqui, ó. Enquanto o outro tinha menos 4. Vou riscar mesmo. Olha que legal. Eu passei 3 cargas negativas desse para esse, para eles se equilibrarem, não é verdade? 1, 2, 3, para cair no menos 1. Essas cargas aqui, essas 3 cargas, elas foram perdidas para esse outro corpo. Então, se esse perdeu 3, ó, esse aqui perdeu 3 cargas. Então, esse aqui ganhou 3. Então, ele ganhou 3 cargas. Esse daqui perdeu 3 cargas e esse aqui ganhou 3 cargas. Só que essas cargas eram negativas, então esse aqui ficou 3 unidades mais positivo, mais próximo da direita, né? Andou para a direita 3 casas. E esse daqui ficou 3 casas mais negativa. Olha que legal. Então, esse menos 1, que é onde as cargas se equilibraram, é exatamente um meio entre as cargas iniciais. Se eu estava no menos 4 e no 2, o menos 1 é literalmente o valor, é o ponto médio entre esses dois pontos. É o ponto intermediário. Concorda comigo? Daqui para cá eu ando 3, daqui para cá eu ando 3 também. Se eu estou pegando pontos equidistantes a partir de um centro, esse centro é o centro. É o ponto médio entre o menos 4 e o 2. E como matematicamente eu posso calcular esse ponto médio? A própria expressão ponto médio já me dá uma dica de como eu vou achar isso daqui. Eu vou tirar a média entre esses dois pontos. Não é verdade? Então eu vou somar uma carga, que eu vou chamar de Q1, a carga 1, com a outra carga, e vou dividir por 2. Ou seja, eu vou ver quanto de carga eu tenho no total e distribuir ela entre dois corpos. Quanto de carga vai ficar em um corpo? Metade disso, né? Metade da carga total. Certo? Vamos ver se isso aqui funciona mesmo. Qual que era a carga do primeiro corpo? Era mais 2. E eu vou somar a carga do segundo corpo. Era menos 4. Eu tenho mais menos 4. Cuidado com o sinal. O sinal importa. E eu vou dividir por 2. 2 mais menos 4 é a mesma coisa que 2 menos 4. 2 menos 4, 2, 1, 2, 3, 4. Caí no menos 2. Tá, então é menos 2. E eu vou dividir por 2, porque está aqui. Menos 2 dividido por 2.
menos 1. Que foi o que eu encontrei passando de uma carga para outra. É assim que você entra em equilíbrio de cargas, tá? É assim que você entra em equilíbrio de cargas. E esse equilíbrio de cargas, ele se dá por uma lei que a gente já está trabalhando com ela, que é a lei da conservação da carga. O princípio da conservação da carga. Que basicamente me diz que se eu tenho uma carga, ela não desaparece do nada. Se um corpo perde de carga, o outro ganha carga. Então, se esse daqui perdeu uma carga negativa, esse daqui ganhou uma carga negativa. Esse é o princípio de conservação da carga. A carga não desaparece magicamente do mundo. Basicamente é isso. Existe um outro conceito, uma outra ideia, que é bem natural pra gente também. Que é basicamente o seguinte: existem certos materiais que conduzem esse fluido da eletricidade com mais facilidade que outros. Então, por exemplo, eu posso falar que eu tenho um material que ele conduz muito bem essa eletricidade. Ou seja, se ele tem uma carga positiva, uma negativa, outra negativa, o saldo total de carga aqui dele é quanto? Eu tenho uma positiva e duas negativas. O saldo total é como se ele tivesse só uma negativa, certo? Porque é como se essas duas se anulassem. E tem um outro corpo que tem, por exemplo, uma carga só positiva. Existem materiais que vão realizar essa troca para chegar no equilíbrio mais facilmente que outros. Tem materiais que, por exemplo, a uma certa distância dessa distância aqui, conseguem realizar essa troca. Mas tem outros materiais que conduzem pior essa eletricidade, que basicamente só conseguem realizar essa troca a uma distância menor. Porque aí você meio que está quase já forçando essas cargas a se trocarem. Então, basicamente, isso é o conceito de condutividade. Nós temos materiais que conduzem melhores que outros. E esses materiais que conduzem melhor, nós vamos chamar de condutores. Enquanto os materiais que têm maior dificuldade para perder essa carga, nós vamos chamar de isolantes. Outro conceito super cotidiano para a gente. Nós temos dois tipos de materiais, condutores e isolantes. Condutores perdem carga com mais facilidade, trocam carga com mais facilidade, enquanto isolantes sofrem para perder essa carga. Eu vou colocar aqui nos nossos tópicos também. E existem algumas formas de eu transferir carga de um corpo para outro. Ok, agora eu vou te explicar sobre os processos de eletrização. Vou colocar aqui, ó. Processos de eletrização, que são basicamente os meios, ou os modos, ou como um corpo passa carga para outro corpo. Basicamente isso. Isso é um processo de eletrização. O que é eletrização? Passa a carga de um corpo para outro.
E como que eu passo carga de um corpo para outro? Através desses três processos. Nós temos três processos. O primeiro processo é o processo por condução. Primeiro que eu vou te explicar é o processo da condução, que é o que eu já estou fazendo. Eu estou aproximando um corpo de outro e, naturalmente, só por proximidade, alguns corpos vão trocar essas cargas entre si, especialmente se eles forem bons condutores. E esse processo de só aproximar e essa carga ser trocada espontaneamente, sem eu exercer nenhum trabalho externo para trocar essas cargas, eu vou chamar de condução. Então, condução, quando você ouvir falar de condução, você pode lembrar de aproximação. O segundo processo é o processo de eletrização por atrito. Basicamente, é o processo que acontece quando você pega o seu colar de âmbar e esfrega num sapinho. Eu acho que eu apaguei. Igual eu tinha explicado. Acontece quando você pega o seu colar de âmbar e esfrega num sapo. Ou quando você pega um bastão de vidro e esfrega na lã, e agora esse vidro ele vai dar choque. Na verdade, não é nem que ele vai dar choque, né? Porque a carga ali é muito pequena. Mas quando você pega, por exemplo, um bastão de vidro e esfrega na lã, o vidro vai começar a grudar nas coisas. Porque o vidro, ó, você tem um bastão de vidro, você esfregou ele na lã. Agora ele vai pegar carga, especialmente carga positiva, por causa da lã. Lã é carregada positivamente. Ele pegou essa carga positiva, então se eu tiver, por exemplo, uma parede que está negativamente carregada, o vidro vai grudar nisso aqui. Você pode fazer uma experiência disso aqui em casa muito tranquilamente. Pega um balão, enche um balão, esfrega no cabelo. Você vai ver que o balão vai começar a grudar nas coisas. Ele vai grudar na parede. Porque o balão, você atritou ele na sua cabeça, no seu cabelo. Ele meio que puxou a carga da sua cabeça. Ficou para ele. E essa carga tem polaridade diferente da parede. Não sei qual é qual. Não sei qual é negativa ou qual é positiva. Eu sei que uma é diferente da outra, então eles vão se atrair. Certo? E o outro processo é o processo da indução, que é um pouco parecido com os dois, só que não é nenhum nem outro. Porque a indução ela é um pouquinho diferente. Porque o que está acontecendo na condução? Eu aproximo os corpos e eles trocam as cargas entre si. No atrito, eu atrito os corpos e eles trocam carga entre si. A indução ela não faz isso. A indução ela não faz isso. Imagina que eu tenho uma esfera e essa esfera está eletricamente neutra. Então, se ela tem, ela tem 3 cargas positivas, ela tem 3 cargas negativas. E eu aproximei um bastão de vidro. Lembra do vidro que eu esfreguei na lã? O vidro ficou com carga positiva. Eu vou aproximar esse vidro agora dessa minha esfera, que está eletricamente neutra. Ela está eletricamente neutra, só que ela tem carga. Ela ainda tem carga, ela tem negativa e tem positiva, só que elas estão se equilibrando para neutralizar a minha esfera. Certo? E suponhamos também que essa esfera, super importante, seja de um material isolante. O que eu te falei que significa isolante? Ela não vai trocar essa carga com facilidade. Então, se eu aproximar um outro material aqui, por mais que eles estejam em desequilíbrio elétrico, essa bolinha não vai conseguir trocar essas cargas, porque ela é isolante, ela tem menos facilidade para trocar essas cargas, tá? Então, o que vai acontecer quando eu aproximar esse bastão de vidro
dessa esfera. Por mais que essa esfera ela não consegue perder essa carga consegue deslocar dentro da esfera. E já que ela consegue se deslocar dentro da esfera, essas cargas negativas que estavam na esfera vão ser atraídas, enquanto as positivas vão ficar do outro lado, repelidas. Então, meio que eu estou induzindo essas cargas neutras, a causarem um desequilíbrio de simetria na esfera. Porque antes ela estava simetricamente equilibrada. Agora eu causei esse desequilíbrio. Agora, esse lado da esfera está mais eletricamente neutro, enquanto esse está positivamente eletrizado. Eu falei negativamente neutro, isso não faz sentido, eu falei errado. Esse lado está negativamente eletrizado, enquanto esse está positivamente carregado. Então agora, se eu aproximar uma outra bolinha aqui, uma bolinha que está carregada negativamente, ela vai ser atraída agora. Por mais que essa esfera ela é neutra, essa bolinha negativa ela vai ser atraída por esse lado. Porque eu causei esse desequilíbrio, eu causei essa assimetria na estrutura da esfera. E na verdade eu estou exagerando muito aqui, né? Na vida real esse deslocamento é muito menor que isso. Só que esse deslocamento, mesmo menor, consegue causar esse efeito. Tá bom? E esse efeito, inclusive, é o que eu chamo de polarização. Eu estou trazendo um polo negativo para essa esfera e um polo negativo para essa esfera, mesmo ela estando eletricamente neutra e sendo um isolante. Aí você pergunta, por que essa carga negativa não pode pular para cá ou vice-versa? Porque ela é isolante, ela não vai trocar essa carga. Essa carga só vai ser deslocada dentro dela. Tá bom? Ok. Vamos resolver algumas questõezinhas de vestibulares aqui, ó. Já conseguimos resolver algumas. Em um laboratório de física experimental, estudantes estão investigando as propriedades de dois condutores elétricos A e B. Então você tem um material A e um material B, e eles são condutores. Se eles tiverem algum desequilíbrio de carga entre si, eles vão trocar essas cargas. Vou pausar aqui para eu comer uma bolacha. Ok. Eles estão isolados e inicialmente neutros. O que significa inicialmente neutros? Eles tinham a mesma quantidade de carga positiva e negativa, se equilibrando. E o que é isolados? Quando você vê essa palavra isolados, quer dizer que o meu sistema está isolado. Então não tem interferência de outros corpos no meu meio. Se eu falasse que ele não tivesse isolado, por exemplo, ele poderia trocar carga com o ar. Ou alguma coisa assim. Enfim. Durante o experimento, o condutor A é ligado a uma fonte de alta tensão, até que lhe seja transferida a quantidade de carga elétrica que... Tá. O que aconteceu? Você ligou uma fonte de alta tensão, você não precisa saber o que é isso ainda, mas você precisa saber que agora o corpo A está com uma certa quantidade de carga. E ele chamou essa quantidade de carga de Q. Então agora A não está mais neutro. Em seguida, o condutor B é posto em contato com o condutor A, permitindo que a carga elétrica do condutor A seja compartilhada com o condutor B. Então você conectou os dois, e agora essa carga Q, que estava em A, vai ser distribuída para os dois, por causa daquela tendência da natureza de equilibrar tudo. Vamos fazer uma continha aqui. Se eu tinha uma carga Q, qual era a carga total do meu sistema? A carga que estava em A, ele chamou de Q, e a carga que estava em B era zero, porque era neutra. Então a carga total do meu sistema é simplesmente Q. Então a carga que vai ficar em A no final das contas vai ser Q sobre 2, né? E em B também, porque metade vai para A e metade vai para B.
Certo? Simples. Então vamos ver. Sobre esse experimento é correto afirmar que a carga em A aumenta enquanto a carga em B diminui, mantendo constante a carga total do sistema. Faz sentido isso? A tem uma carga. B está neutro, ele não tem carga. A vai ganhar mais carga e B vai perder carga? Não faz sentido, porque eu estaria causando um desequilíbrio maior ainda no meu sistema. Porque a diferença entre as cargas seria maior ainda. A minha tendência natural é exatamente o contrário a acontecer. Eu quero que A perca carga para B ganhar. Porque aí os dois vão entrar em equilíbrio. Certo? Se A tem uma quantidade de carga Q, por exemplo, aqui está a carga Q, e B não tem nada, eu quero que A perca essa carga e eu quero que B ganhe, para eles equilibrarem. Letra B. A carga total foi redistribuída entre A e B, de forma que o potencial elétrico em A ficasse maior que o potencial elétrico de B, mantendo assim a carga total do sistema conservada. Tá, eu não te expliquei ainda o que é um potencial elétrico, mas dá para você ter uma ideia. Foi redistribuída de A para B, de forma que o potencial elétrico em A ficasse maior que o potencial elétrico em B. Basicamente, o potencial elétrico é exatamente esse desequilíbrio de carga. O potencial elétrico está associado ao desequilíbrio de carga. Então, se você quer equilibrar essas cargas, você quer diminuir o potencial elétrico. O potencial elétrico é exatamente o potencial que você tem para essa carga gerar uma força, basicamente. E essa força seria a força que iria trocar essas cargas entre si, que iria atrair e repelir as cargas. Então, você quer, na verdade, que o potencial elétrico em A fique igual ao potencial elétrico de B. Porque a carga total do sistema, aí sim ela vai ser conservada. Porque se o potencial elétrico, se você não tiver essa diferença de potencial, você não vai ter uma força para atrair ou repelir essas cargas, tá? Então, na verdade, o que está acontecendo é o que a letra C está dizendo para a gente. A carga foi redistribuída entre os condutores A e B até que atingissem o mesmo potencial elétrico. É o que eu acabei de falar. Você quer atingir o potencial elétrico igual. Porque o que é basicamente esse potencial? É basicamente a tendência que você tem de trocar a carga. Se aqui eu tenho uma carga positiva, eu tenho em A uma carga positiva e uma negativa, e em B eu não tenho nada, só uma carga positiva e em B eu não tenho nada, a tendência, vou falar duas cargas positivas, a tendência é essa carga positiva vir para cá, para que você mantenha o equilíbrio. E essa tendência é o que a gente chama de diferença de potencial. Diferença de potencial. Que é causada quando o potencial elétrico aqui é diferente do potencial elétrico aqui. Potencial elétrico é literalmente o potencial de carga que você tem para trocar. É como se fosse... Imagina assim, ó, você tem... Lembra lá da mecânica? Você tem um conceito que se chama energia potencial gravitacional. Se eu tenho aqui o chão, eu tenho uma bolinha no ar. Essa bolinha ela tem uma energia potencial gravitacional que tende a puxar essa bolinha para baixo, que é causada pelo desnível, pela altura que ela está. Certo? Quando eu tenho essa diferença de carga, eu tenho uma diferença entre o potencial das cargas. E o que é esse potencial de uma carga? É a tendência que ela tem, é como se fosse uma energia potencial, é uma tendência que ela tem de trocar essa carga. Então, quando eu tenho uma diferença de potencial nula, ou seja, quando os potenciais são o mesmo, se o potencial aqui, eu vou falar aqui, o potencial em A foi igual ao potencial em B, a diferença entre eles é zero, né? Se eu falar que o potencial é 2 e que o potencial é 2, não tem diferença entre eles, o potencial é o mesmo. Então, a diferença de potencial é zero. Isso acontece quando as cargas são
a quantidade de carga é igual. Porque o potencial que eles têm para trocar carga é o mesmo. Esse aqui tem um potencial para trocar carga, um potencial positivo, enquanto esse tem outro potencial positivo. A diferença entre eles é zero. Só vai existir essa tendência de trocar carga, essa força que vai atrair essas cargas para trocar essas cargas, se existir um desnível. Aqui no caso, o meu potencial está relacionado com a quantidade de carga 2, enquanto aqui é zero. Existe uma diferença de potencial. Eu vou abreviar aqui, ó, dp, diferença de potencial, que é igual a 2. Agora a minha tendência é equilibrar essa diferença de potencial para zero, é tender essa diferença de potencial para zero. Então o que vai acontecer? Essa carga daqui vai passar para cá, de modo que o potencial daqui seja 1, seja uma carga, né? Seja relacionado a uma carga, enquanto aqui é uma carga também. Agora eu não tenho mais diferença de potencial. Agora eu não vou mais trocar carga. Tá entendendo? Isso é um potencial elétrico e isso é uma diferença de potencial. Então você quer que eles atinjam o mesmo potencial para que a diferença entre os potenciais sejam zero. É até redundante falar isso. Se duas grandezas são iguais, a diferença entre elas é zero. Com a carga total do sistema conservada. Exatamente para isso. Você quer para conservar. E é a carga do sistema conservada, né? Pelo princípio de conservação. Essa carga é trocada até que ela seja conservada. Para ser conservada, né? Letra C. E o que a letra D está de errado? A quantidade de carga nos condutores, ao final do processo, é sempre a mesma, independente do volume do material de que são feitos os condutores A e B. Isso aqui está muito errado. Por que está muito errado? Ele falou que só essa parte aqui do material. Se independe do material, eu estou falando que todos os materiais têm a mesma capacidade de trocar essas cargas. Mas se eles forem isolantes, eles não vão trocar essas cargas. Não com tanta facilidade. Entende? Então, se eu tenho só um contato, lembra que eu te falei que o contato ele é por aproximação. E se eu tiver materiais isolantes se aproximando, igual no exemplo desse bastão de vidro aqui, ó. Essa esfera ela é isolante. Mesmo eles se aproximando, eles não vão trocar os elétrons, só vai ocorrer a polarização, lembra que eu falei? Ó. Então, dependendo do material, ele vai ser isolante. Então, você nem vai ter carga trocada. Então, a quantidade de carga nos condutores depende sim do material. E depende também do volume. Quanto mais volume, mais diferença de carga você pode ter, dependendo do material. Enfim. Por muitos motivos, a D está errada. Agora, a letra C está certa. Bora para a próxima? Acredito que vai ser a última questão de hoje. Eu tinha preparado mais, só que eu vou deixar para a próxima aula, porque a próxima aula eu vou começar a tratar de lei de Coulomb, campo elétrico, e eu acho que você entender essa base aqui antes é muito mais importante do que eu avançar na matéria agora, porque essa base aqui vai ser muito mais importante lá na frente para tudo, até para a próxima aula. Uma criança inicia um percurso com seu patinete cujo corpo é feito de metal. No caso, não é o corpo da criança, tá? É o corpo do patinete, pelo amor de Deus. Após percorrer um longo caminho sem tocar no chão, essa criança apoia-se em um poste metálico e sente um forte choque elétrico na região da pele apoiada no poste. Então tá, ela estava andando com um patinete. Vamos entender o que aconteceu. E tinha um corrimão, aqui é o corrimão. A criança encostou no corrimão, aqui está a mão da criança. Ela sentiu um choque, ela sentiu carga chegando para ela, ou carga passando da mão dela pro poste, enfim, tanto faz. Ocorreu uma troca de cargas aqui. Isso que é um choque, por isso você sente choque, você tem carga trocando. Se essa criança trocou carga, ela tinha um desequilíbrio de carga nela. A criança não estava eletricamente neutra. E de onde que veio esse desnível na carga? Do patinete. Porque olha só, se ela estava andando com o patinete estava andando na estrada, aqui está o patinete, ó. O patinete ele é feito de metal, certo? Então, metais são condutores em geral, o metal são condutores. Então, o metal ele está meio que conduzindo
eletricidade para essa criança. Então a criança ela vai ter essa diferença de potencial dentro dela. Ela vai ter um potencial elétrico desnivelado, né? Se comparado ao potencial do poste metálico. Então ela se apoiou no poste metálico e essa diferença de potencial culminou em um choque elétrico, em cargas trocando entre si. Então tá bom. Vamos ver aqui, ó. Isso acontece porque enquanto o patinete movimentava-se sobre o chão, suas rodinhas são eletrizadas por... Por que as rodinhas são eletrizadas? Por atrito, contato, indução, atrito. Na verdade, a rodinha está andando aqui, ela está atritando com o chão. Ela está literalmente esfregando no chão, ela está atritando com o chão, roubando carga do chão. E depois ela passa por condução para a criança, porque a criança está só encostada no patinete, ela não está atritando com o patinete. Então a carga do chão pro patinete vai por meio do atrito, mas do patinete para a criança é por condução. Tá bom? Então vamos lá. Suas rodinhas são eletrizadas por condução. Ou por condução não, por atrito com o chão. As cargas elétricas adquiridas por essas rodinhas, ao serem transferidas para o corpo do brinquedo, são conduzidas para o interior do patinete, a superfície do patinete. Basicamente, quando essa carga vai do chão pro patinete, ela é armazenada no interior do patinete ou na superfície do patinete? Na superfície do patinete. Porque imagina que o patinete aqui tá, sei lá, vou dar um zoom no patinete aqui, ó. Essas cargas elas vão ficar armazenadas aqui após o processo de atrito, tá bom? Elas vão ficar na superfície do patinete. Na verdade, esse conceito de... Para você entender melhor por que ela fica na superfície ou por que ela não fica no interior, eu teria que explicar antes o conceito de campo elétrico e blindagem eletrostática, que você vai entender mais no futuro. Mas por enquanto, eu vou te dar essa resposta. Tá bom? Mas basicamente essa carga, esse desnível de carga fica circulando na superfície do patinete. Ela não chega a entrar no patinete. Mais pra frente você vai entender isso com mais clareza. Mas vamos ignorar um pouquinho essa parte da questão. Até porque eu tô te treinando, você não precisa entender essa parte aqui exatamente, por enquanto. Superfície. Mais pra frente, isso daqui vai ficar muito mais claro. Eu diria que na aula 3, provavelmente. O processo de condução continua do corpo do patinete para o corpo da criança. Quando a criança toca no poste, ocorre transferência de cargas elétricas para o poste por eletrização por... Basicamente, criança encosta no poste, carga vai da criança para o poste por meio da condução. Ela só encostou no poste. Ela encostou no poste e a carga pulou da mão dela para o poste, porque o poste é metal. O poste conduz bastante. E a pele humana também conduz bastante. A pele humana conduz bem pra caramba. Na verdade. Por isso você toma choque fácil. A pele humana conduz muito fácil. Então, é por meio da condução. Resposta: atrito, superfície e contato. Igual eu te falei, presta mais atenção por enquanto nessa parte do atrito e do contato. Mais pra frente você vai entender melhor a questão da superfície. Ok? Então, basicamente, acredito que é isso por hoje. Aula que vem eu vou te explicar melhor a origem dessa força eletrostática, por que essas interações das cargas acontecem, por que esse fluxo de eletricidade é uma coisa constante e inevitável. Eu vou te explicar melhor essa tendência da natureza, essa força. Vou te explicar a origem disso tudo. Eu vou te explicar o conceito de campo elétrico, que é um conceito muito abstrato, só que é muito legal.
É uma coisa muito legal mesmo. Prometo que você vai amar estudar isso daqui. Elétrica é uma das matérias mais legais de física, né? Física já é a matéria mais legal que existe. E elétrica já é uma das partes mais legais da matéria, da melhor matéria. Você vai sair dessa série apaixonado por elétrica, eu te prometo. Porque você vai entender elétrica numa profundidade muito alta, igual você já está entendendo. Eu gastei mais de uma hora, eu acho que já passou mais de uma hora de aula, não sei, te explicando o básico. Eu te expliquei a estrutura do átomo, eu te expliquei mais ou menos essa força, como ela funciona. Aula que vem você vai entender melhor a origem dessa força. Eu te expliquei como essas cargas funcionam, como essas cargas passam de um corpo para o outro, como elas se equilibram através de uma média, né? Te expliquei como essa carga passa de um corpo para o outro, por condução, por atrito, por indução. Te expliquei o processo de polarização. Eu não escrevi aqui, ó, vou escrever porque isso aqui é legal, pode cair numa prova, tá? Polarização de cargas. Polarização. Aula que vem, nós vamos estudar a lei de Coulomb. Nós vamos estudar campos elétricos. E é isso. Muito obrigado por assistir essa aula. Parabéns por assistir até aqui. Se inscreva no canal caso ainda não esteja inscrito. Deixa o like. Prometo que essa série vai valer a pena. E vai valer mesmo a pena, porque sua nota no vestibular, em qualquer vestibular, depende muito disso daqui. A elétrica é um dos conteúdos mais recorrentes em qualquer vestibular, principalmente no Enem. Principalmente questão de elerodinâmica. Mas para entender eletrodinâmica, você precisa entender essa parte da eletrostática. Então é isso. Até a próxima aula. Te vejo aqui sábado, tá? Sábado, aulinha de matemática, saindo aí, 7 horas da noite. Muito obrigado. Até mais.